Olá, meu nome é Marina de Albuquerque, eu sou estudante de História na Universidade Estadual de Campinas e fui estagiária do CMU entre 2019 e 2021. Nesse período, eu realizei uma iniciação científica sob orientação da pesquisadora do CMU, a Maria Silvia Duarte Hadler, com o título Modernismo em Campinas, leituras a partir do conjunto documental Renato Righetto. Como o título já entrega, o princípio da minha pesquisa foi um conjunto pessoal do Centro de Memória. E como todo conjunto pessoal, para conseguir entender a sua formação, antes é preciso entender quem foi que acumulou ele. O Renato Righetto nasceu em Campinas em 1921 e durante toda a sua vida, até seu falecimento em 2001, ele se destacou em duas áreas, na arquitetura e no paisagismo e no basquete. Além de ter sido um arquiteto que produziu muito na região de Campinas, ele também foi um árbitro famoso. Ele está no Hall da Fama da Federação Internacional do Basquete e chegou a ser o árbitro de um jogo muito importante na história, que foi Estados Unidos contra a União Soviética em Munique. Só que a minha pesquisa, como também já entrega o título, não teve nada a ver com a vida esportiva do Renato Righetto. Ela foi focada na série de arquitetura, então na produção arquitetônica e paisagística dele. A série de arquitetura e paisagismo do conjunto Renato Righetto, como já é de se esperar desse tipo de série, é composta principalmente por projetos e esboços arquitetônicos e paisagísticos. Mas além deles, também constam livros, diplomas, fotografias e cartas que o Righetto recebeu de colegas e amigos. Foi a partir desses documentos, ou melhor, vou dizer aqui da identificação deles. Lembrando que parte da minha iniciação científica foi realizada durante a quarentena, então quando eu não podia ter acesso direto a esses documentos. Então, a partir da identificação deles, que eu consegui fazer 3 análises sobre a vida profissional do Renato Righetto, que eu vou apresentar aqui. A primeira delas trata da identificação básica desses documentos. Então, quando esses projetos foram produzidos, onde foram situados e quais eram os tipos de uso. Ainda que houvessem alguns projetos que não tinham essas informações, foi possível concluir que a maior parte da produção do Righetto se deu na cidade de Campinas, principalmente na região central e nos bairros do Cambuí, Taquaral, Nova Campinas e Bonfim. Além disso, também foi possível identificar que a produção ocorreu desde a sua formação na década de 40 até o seu falecimento em 2001, com diferentes associações e trabalhando também em diferentes escritórios. Destaco aqui, no início, que trabalhou no escritório do seu pai, no escritório de construção Righetto, e depois, mais tarde, quando abriu o próprio escritório, que existe até hoje, o escritório de arquitetura e paisagismo Righetto. A produção do arquiteto foi diversa e o conjunto documental expressa isso, pois nele estão presentes projetos residenciais, comerciais, prédios de uso misto. Também possuem projetos que são apenas paisagísticos, apenas arquitetônicos e paisagísticos e arquitetônicos. A segunda análise tem relação com a formação do Renato Righetto. Ele foi formado em 1942 pela Escola Nacional Belas Artes, onde teve contato com diversos nomes da arquitetura modernista brasileira, inclusive Lúcio Costa. Também teve contato com o paisagismo de Burle Marx. Foi possível identificar em diversos projetos do Righetto, principalmente os situados na cidade de Campinas, elementos arquitetônicos modernistas sendo utilizados, o que é interessante, porque contribui para entender mais sobre a história da arquitetura da cidade. Já a terceira análise tem relação com a disputa no mercado de construção que havia no período. Entre a década de 20 e a década de 30, havia uma disputa entre os arquitetos licenciados, que eram profissionais que não eram formados em arquitetura, mas tinham licença para projetar e construir, e os profissionais formados, como engenheiros e arquitetos. Foi nesse período em que houveram os decretos e leis que regulamentaram a atuação dos profissionais de construção. O pai e o avô do Righetto, respectivamente José Righetto e Aurélio Righetto, foram arquitetos licenciados com uma extensa atuação na cidade de Campinas. O pai do Righetto, inclusive, chegou a trabalhar junto com o arquiteto. Há, no conjunto, diversos projetos nos quais os dois assinam juntos. Muitos nos quais o Renato Righetto, filho, assina como o arquiteto responsável
e o José Rigueto pai assina como o responsável técnico. É interessante entender e analisar como ocorreu essa associação entre esses profissionais, principalmente num período de intensa disputa do mercado. Esse foi um resumo do que eu consegui trabalhar com os documentos presentes na série de arquitetura do Conjunto Documental Renato Rigueto, do Centro de Memória Unicamp. E eu gostaria de aproveitar para agradecer a todos os funcionários do CMU e a orientação da Maria Silvia Duarte Hadler durante todo esse trabalho, foi muito importante. Muito obrigada por sua atenção até aqui e esse foi o meu Quem Pesquisa o Quê?